Boa tarde a todo mundo. Então, estamos na Semana Mundial da Amamentação, na Agosto Dourado, né? Então, nós da Rede IFA temos o maior prazer de trazer hoje o webinário Apoio e Proteção à Amamentação e Alimentação Complementar Saudável na Era do Marketing Digital. Esse webinário também está sendo apresentado ao vivo no YouTube. E a gente agora vai iniciar as apresentações, né? Cada pessoa que for apresentar, que são Paula Jones, da CT, Yolanda Santos, da Aliança, Cristiano Boccolini, da Fiocruz, Laís Amaral, do IDEC e Kátia Brandt, da IFA Brasil, vai ter 15 minutos para a sua apresentação. Depois a gente vai poder passar para a fase de debate, tá? Então, as pessoas que quiserem se inscrever, podem colocar aí no chat e a Lucélia, que está nos ajudando, vai anotar a ordem das perguntas e das colocações, ok? Então, tá ótimo. Então, eu vou chamar a Paula Jones para iniciar a apresentação. A Paula Jones, ela é socióloga, é cofundadora e diretora da CT Promoção da Saúde. A CT quer dizer Aliança de Controle do Tabagismo. E ela, então, vai falar com a gente sobre o impacto de determinantes comerciais da saúde na alimentação e alimentação complementar. Então, Paula, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Obrigado aí pelo convite. Bom, como estou começando aqui, eu vou dar uma visão, né, como a questão da amamentação, alimentação complementar não é, né, a área até nem de expertise que a gente trabalha aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou trazer uma contribuição mais no sentido da conceitualização das determinantes comerciais da saúde, né? Como é que esses temas se dialogam e estão interrelacionados. Porque, no fundo, está tudo interligado, né? Esse movimento que a gente vem hoje em dia. Queria primeiro parabenizar a IPFAN pela iniciativa, agradecer o convite. Eu acho que a IPFAN tem um papel aí de uma grande precursora, né, de todo esse movimento aí de você começar a olhar para a necessidade de regulação do marketing das grandes corporações, né? Então, quando a gente olha lá para os anos 70, acho que foi o primeiro grande movimento nesse sentido, né? E hoje a gente tem tantas outras frentes, né? Só apresentando aqui rapidamente a CT é uma organização que começou na área do controle do tabagismo, né? A data de fundação é 2006, mas a gente já funcionava como uma rede informal anterior a isso, e a gente amplia o escopo de atuação a partir de 2011, 2013, para trabalhar com a prevenção dos outros fatores de risco das doenças crônicas, mas sempre com foco nas políticas públicas, né, que tem um maior impacto social, né, uma forma de você fazer advocacy por políticas públicas que tenham efeito na população, né? Então a gente não tem um foco no indivíduo, né? E fazemos isso através do advocacy, com a produção de evidência, né? E campanhas e mobilização. Falar um pouquinho desse breve contexto que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente fala aí também de marketing digital, né? A gente, por sobre isso tudo, a gente está vivendo um cenário de múltiplas crises, né? Uma crise, ela é climática, ela é social, ela é ambiental, ela é sanitária. A gente está vivendo um momento bastante complicado da história, né? E a ACT tem trabalhado muito no sentido de advogar por, né, fazer um advocacy aí por como a gente está no Brasil, né, discutindo uma reforma tributária, fazer essa discussão para que a gente tenha uma reforma tributária que ela possa dar conta de alguns desses desafios, no sentido de que o que faz mal à saúde ao meio ambiente deveria pagar mais impostos e não deveria ser subsidiado. O que acontece hoje é o inverso disso, né? E então a gente tem defendido o imposto seletivo, que seria uma forma de mitigar, embora altamente insuficiente, das externalidades causadas por essas empresas, né? E a gente acredita no papel do Estado como indutor de políticas públicas que possa promover saúde, equidade e sustentabilidade para o país no longo prazo. Mas a gente tem visto assim, uma dificuldade muito grande, né, dos estados conseguirem regular esse ambiente que está cada vez mais tomado pelo poder das grandes
corporações, né? E claro que a gente trabalha com base nas evidências, a gente enxerga a crise como uma oportunidade de ação e correção de rota, né? Agora falar um pouquinho da série em si, né? Foi publicada pelo Lancet uma série que fala das determinantes comerciais da saúde, que a definição são os sistemas, práticas e caminhos através dos quais os agentes comerciais impulsionam a saúde humana e a equidade em saúde. A série ela traz uma intencionalidade até de fazer uma diferenciação entre os agentes comerciais, entre as corporações, as empresas públicas e privadas, as transnacionais, as multinacionais, enfim, dar um mergulho também quais são os diferentes tipos de atores aí desse campo e se eles podem, né, atuar em defesa, enfim, se a atuação deles é benéfica ou maléfica para a saúde. Então, a série, ela por si só, ela não determina o que é, né, ela não pré-define que todas as práticas são ruins, né? Mas quando a gente dá um mergulho mais profundo no dia a dia, a gente vê que, infelizmente, na forma que as coisas estão colocadas hoje em dia, esses temas que a gente está abordando aqui nesse webinário, do que a gente tem tratado em relação à alimentação e consumo de outros produtos nocivos à saúde, esses atores comerciais eles têm trazido eles têm trazido uma série de prejuízos, né? Eu queria trazer também só aqui uma imagem para trazer dois pontos, né? Sobre as determinantes comerciais da saúde. Uma das intenções dessa série também é olhar para ela como uma das dimensões das muito mais conhecidas, né, e uma abordagem conceitual muito mais antiga sobre os determinantes sociais da saúde, né, que dependendo do conteúdo, de todas as suas condições sociais, de onde você nasceu, onde você mora, se você tem trabalho, se você não tem, né, qual é a sua classe social, qual é o seu gênero, qual é a sua raça, etc e tal, todas as suas condições elas vão determinar, né, quais são muitos dos desfechos de saúde das pessoas. E as determinantes comerciais, eu diria que elas são como uma dessas dimensões desse contexto social mais amplo. Mas aí eu queria trazer um aspecto que eu acho que é muito que a gente aqui nesse espaço aqui quer fazer o diálogo, eu trouxe uma charge aí para demonstrar um pouco essa coisa do ambiente onde nós vivemos e como a gente tende a responsabilizar o indivíduo por supostas escolhas que, na verdade, são muito mais determinadas pelo ambiente. Então, aqui, né, nessa primeira imagem aqui, né, olhando assim a koala ali, e a pessoa olhando ali, né, num ambiente completamente, né, devastado, não tem mais nada do habitat natural daquela koala, e aí ela fica sendo responsabilizada que ela tem algum problema mental porque está com um comportamento esquisito. Isso é para trazer uma imagem que eu acho que todos nós, de alguma maneira, a gente está vivendo nesse ambiente e não é à toa que saúde mental é um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta agora, inclusive se a gente fala de fatores de risco para as doenças crônicas. Entre o grupo das principais doenças, saúde mental está bem lá no topo da lista também, né? Essa segunda imagem eu fiquei muito impactada por um documentário que eu assisti por acaso ontem, que ele faz uma analogia, que assim, ele mostra historicamente como o poder das megas corporações ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Ou seja, hoje em dia, a capacidade de regular as grandes corporações ela é praticamente inexistente. Se a gente olhar para essa área aí ele chama Tax Wars, né? Faz uma analogia com o filme Star Wars, achei bem divertido, né? Essa maneira de olhar, e que demonstra que hoje em dia a maioria das multinacionais elas encontram brechas que elas simplesmente não pagam imposto nenhum ou que pagam é absolutamente irrisório, né? Enquanto a maioria das pessoas pagam algum tipo de imposto, essas grandes multinacionais que estão causando danos enormes, né? E estão assim liderando essa destruição planetária que a gente está vivenciando, elas sequer pagam impostos, né? Então acho que é muito bacana que tem pessoas se organizando em torno desse tema a nível global, numa intenção de você criar um sistema global, né, que dê conta desse absurdo que a gente está vivendo no momento. Voltando aqui agora para o nosso campo, né, dos fatores de risco para as doenças crônicas, mas aqui no nosso dia a dia, alimentação saudável, não saudável, né, é um desses fatores de risco importantes.
Quando a gente fala de alimentação não saudável, obviamente a gente está falando também de amamentação e alimentação complementar, né, como é uma das partes aí desse espectro de ciclo de vida da alimentação e do que a gente tem acesso. E o impacto dos ultraprocessados na saúde, ele é inegável, né? Cada vez mais evidências, né? Eu acho que isso, eu diria que isso é um pouco a boa notícia, né? A boa notícia, a boa má notícia. Boa notícia no sentido que isso está sendo cada vez mais problematizado no debate público, cada vez mais notícias falando sobre isso, inclusive em veículos normalmente muito mais conservadores, né? Então está cada vez mais forte e robusto, né, a aceitação do conceito de ultraprocessados como, enfim, como associados a uma série de doenças, né? O que, na verdade, é importante para a gente que faz advocacy, para a gente conseguir vender, né, vender não é a melhor palavra, né? Mas a gente conseguir adotar uma agenda regulatória em relação a esses produtos, né? Inclusive, né, não só na saúde, mas também no meio ambiente, né? Então, essas evidências, elas são crescentes. Eu queria trazer aqui o elemento que eu acho que ele é preocupante quando a gente olha para o consumo de ultraprocessados entre os adolescentes brasileiros, né? E também entre as crianças, porque ele cresceu mais nesses grupos que a média do consumo de ultraprocessados entre os adolescentes, que eu trago um dado aí de 26,8%, ela é maior do que a média geral da população brasileira de adultos, que é em torno um pouco menos de 19%, né? E nas crianças de 0 a 5 anos, que aí, né, é um pouco do público que a gente está falando aqui, 20, quase 25% das suas calorias com alimentos ultraprocessados, também maior do que a média da população adulta, que é 19,5%. Ou seja, eu acho que isso é um cenário gravíssimo, né? Se a gente pensa aí no longo prazo, o que isso vai significar para essa geração no futuro, né, com essa transição né, a transição das dietas que a gente está vivenciando. Aqui só algumas referências, aqui, na verdade, eu botei a Y só como homenagem, assim, eu acho que é a grande referência quando a gente fala de amamentação e alimentação complementar, mas alguns relatórios interessantes, que provavelmente o público aqui já conhece, mas acho que sempre, às vezes, sempre tem coisas interessantes, né, nesses relatórios aí que trazem mais detalhes. Esse do Changing Markets também é bastante interessante. Aí, aqui falando um pouco de novo aqui das indústrias de alimentos, né? Qual o principal problema? Isso, obviamente, envolve a indústria de substitutos de leite materno, né? A interferência nos processos políticos, a influência na produção científica, as ações de publicidade e marketing, né? E eu acho que essa janela, essa questão do marketing digital é o principal desafio hoje, né? Porque a regulação disso ela é muito mais complexa, como hoje em dia já não atende, né? Você consegue, mesmo que você tenha uma regulação de publicidade na mídia de massa, a regulação de marketing digital ela é muito mais complexa, a gente vê isso em todas as áreas, né? E muitas ações aí do gerenciamento de reputação, né? Que essas indústrias elas se colocam aí, eu acho que em particular quando a gente fala aí, né, de substitutos de leite materno, como está trazendo uma solução, né, para um problema, né, e uma solução que eles estão aí, né, alimentando as crianças e eu acho que a Nestlé aí ela tem uma grande, assim, muitas pessoas têm uma memória afetiva com a Nestlé, né? E isso eu acho que é um dos desafios aí quando a gente fala em regulação. Aqui, assim, um pouco para. Isso aqui é uma imagem que está na publicação da Organização Mundial da Saúde sobre determinantes comerciais da saúde, que é um pouco para trazer esse questionamento, né? Quando a gente vive nesse ambiente em que a gente está absolutamente inundado de diferentes modalidades de marketing, né? Porque marketing não é só propaganda na TV, tampouco só o que está na internet, né? Mas é o que a gente lê de matéria paga no jornal,
a posicionamento dos produtos quando você entra no supermercado, o patrocínio das Olimpíadas, enfim, né? Assim, eu acho que o marketing ele usa diferentes roupagens, né? Mas ele está presente em todos os lugares no nosso dia a dia. E hoje, especialmente, que a gente passa boa parte do tempo aí nas redes sociais, ele está ali absolutamente presente em todos os lugares, né? E aí aqui eu acho que isso aqui é um pouco para trazer, né, o que são cada vez mais, né, grupos, assim, o caso do Joio do Trigo, né, jornalismo investigativo cada vez mais problematizando essa questão do lobby, esses bastidores da indústria de alimentos. Eu acho isso maravilhoso que isso esteja acontecendo, né, furando bolhas aí na comunicação, e é um verdadeiro aí sucesso de comunicação alternativa, né, muita gente hoje em dia conhece, segue, né, já aumentou bastante a participação, e trazendo, questionando a falta de transparência, né, e trazendo isso para o debate público. Voltando um pouco àquele tema, né, de contexto mais amplo, né, a gente vive nesse cenário de um sistema político com uns desequilíbrios de poder, eles são gritantes. As transnacionais, ela controlam a maior parte dos negócios, elas têm um capital econômico, ele se transforma em poder político, né? E o que que acontece quando, por exemplo, um pequeno país toma uma iniciativa de querer regular qualquer empresa, uma determinada empresa, né? Tem o caso clássico do Uruguai tentando regular a indústria do tabaco. O que que aconteceu? A própria indústria do tabaco entrou com uma ação bilionária contra o governo do Uruguai. Que tipo de mensagem você passa para o resto do mundo? Não nos regule, porque a gente vai em cima de vocês, né? Então, isso aqui, de um modo geral, as tentativas de regulação das práticas dessas indústrias, elas são tolhidas por essas ameaças aí de ações por conta de acordos de livre comércio, né? Que isso é uma outra questão aí desse ambiente aí que prioriza o comércio em detrimento da saúde das pessoas. E todo o sistema ele é moldado para priorizar o crescimento e o lucro a qualquer preço, né, em detrimento do bem-estar coletivo. E aí, quando a gente fala de álcool, tabaco, ultraprocessados, né, a gente está falando que esse ônus aí ele é totalmente dividido pela população como um todo, né, e o bônus fica só para os acionistas daquelas empresas. Esse aí é um clássico, né, vou até passar, que assim, retrato da concentração de poder, como poucas corporações controlam todas as marcas que a gente encontra nos mercados. Aqui é um exemplo da interferência da indústria em legislação, né? Eu acho que esse também é um exemplo já já tem tanto tempo, né? Já tem tanto tempo. Já tem tempo que aconteceu, mas que continua, que é a questão da cúpula dos sistemas alimentares, como foi uma captura corporativa das grandes indústrias, né? Então a gente até um espaço, né, que eu acho que também quando a gente olha para todo esse campo aí da regulação da NBK, toda a regulação dos substitutos de leite materno, né, a dificuldade agora de avançar. Esse espaço multilateral, que era um espaço muito importante para a ação da sociedade civil, no sentido de conseguir avançar na regulação, ele é um espaço também que está sendo totalmente capturado pelas essas grandes corporações, né? Então, acho que esse é um outro desafio. Aqui alguns links aqui para conhecer mais, talvez a Laís traga algumas coisas também, não sei se é o dossiê Big Food, que o IDEC e a CT produziram juntos, e uma outra eu trouxe aqui um pouco mais para falar assim, quais são, dentre as milhões de estratégias de marketing, de greenwashing, uma delas, das grandes empresas, é se associar a causas mais progressistas para se vender como um bom cidadão, né, corporativo, e no caso aí tem o blackwashing, que é como a indústria vem se aproveitando dessa agenda, né, principalmente depois do George Floyd nos Estados Unidos, dessa agenda da questão antirracista para promover os seus produtos e as suas marcas, né, então é mais uma das formas, assim, né, das novas modalidades aí de greenwashing. Ou seja, isso aqui é o que que a gente pode fazer para proteger a saúde da população, mas aqui né, são as quatro principais políticas, que é a regulação da publicidade, marketing,
ambientes institucionais, que eu acho que não é só a escola, mas também outros ambientes institucionais. Eu acho que no caso aí, os hospitais é um espaço muito importante quando a gente fala aí de aleitamento materno, né? Imagino quanto vocês já não caminharam aí, assim, com relação à distribuição de fórmula e rotulagem. Estamos caminhando aquém do que gostaríamos, mas caminhando, e estamos no meio aí dessa grande batalha da tributação de ultraprocessados. E já vou finalizando aqui, fazendo um convite, né, como esse é um principal tema que a gente tem trabalhado, né, para as pessoas se engajarem aí, porque a reforma tributária ela foi aprovada na Câmara, ela está agora no Senado, está chegando no Senado, né, porque está em recesso, né, tá voltando do recesso e vai ser votado lá. A proposta é que seja votada antes do final do ano, e a briga está muito grande. Ultraprocessados não estão no imposto seletivo, mas correm o risco de aumento, de entrarem também, né, de alguns ultraprocessados que estão tanto na alíquota reduzida como na cesta básica, né? Então a briga continua. E aqui a campanha aí, né, que a gente continua e vai ter que continuar, porque essa batalha está longe de estar ganha, tá? A gente só conseguiu manutenção dos refrigerantes nessa primeira fase na Câmara, no imposto seletivo. E aí tem toda essa questão dos substitutos de leite materno, que eles estão, né, eles estão sem pagar, eles estão lá na alíquota reduzida, e isso é uma questão que eu acho que vale aqui para o debate depois. E acho que aqui, só por último, a gente está junto com mais de 70 organizações apoiando aí uma campanha, que eu acho que ela é muito simbólica, de a gente tirar o refrigerante das Olimpíadas, já que a gente está no momento da Olimpíada aqui, né? Quem sabe até a próxima. Aí estava recuperando aqui, a gente tinha patrocínio de cigarro na Olimpíada até 1984. Hoje em dia, se a gente olhasse isso, acharia uma aberração, né? Uma grande aberração. E espero que a gente caminhe nesse sentido em relação também a achar uma aberração, Coca-Cola, McDonald's e companhia patrocinando aí as Olimpíadas, né? A abertura foi gigantesca. Mas aí, só fechando os limites dos mecanismos multilaterais, a gente está num momento histórico muito mais complicado hoje para conseguir regular esse capital, esse gigantismo do mercado financeiro. Por isso que eu trouxe aquele elemento, que bom que tem grupos trabalhando para a gente conseguir uma nova arquitetura do mercado financeiro, porque isso está causando um estrago gigantesco, né? E eu acho que a gente hoje está todo mundo meio refém dessa armadilha, enquanto o planeta aí literalmente está pegando fogo, né? E agradeço aqui, vou parar de compartilhar. Muito obrigada, Paula, pela sua brilhante apresentação. Muita gente pode estar se perguntando, né, o que tem tudo isso a ver com o tema da Semana Mundial, né, que é a alimentação apoia em todas as situações. Então, como essa Semana Mundial é voltada justamente para as fragilidades, né, para as vulnerabilidades, né, que as mulheres têm e que elas precisam muito de apoio, né, num mundo cheio de calamidades, num mundo onde tem muitas pessoas com incapacidade, né, que precisam de apoio, tem muitas pessoas com vulnerabilidade social, né, população de rua, população que vive no mercado informal. Mas é importante situar, né, que isso tudo está no mundo mandado hoje em dia para as grandes corporações. Realmente, as grandes corporações, elas têm um peso enorme nos governos, né? Elas fazem um lobby extremamente forte, e a gente, para poder até sobreviver, né? Não só amamentar, como sobreviver nesse planeta, a gente vai ter que lutar muito, né? Então, o webinário hoje tem esse objetivo, né? É a gente se colocar, né, a questão do marketing digital, o quanto que esse marketing digital vai influenciar nós, pessoas, mulheres, mães, né, a consumir os seus produtos e não ter uma alimentação saudável que contribua para a sobrevivência da humanidade e do planeta. Então, com isso, eu queria chamar a segunda palestrante, que é a Yolanda Santos. A Yolanda é nutricionista pela Universidade Federal do ABC,
é mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, integrante da Aliança para a Habitação Adequada e Saudável. Então, agora a palavra está com você, Yolanda. Você tem 15 minutos, ok? Sim, me escutam bem? Sim. Por favor, a apresentação, tá? Isso, perfeito. Tá bom, obrigada. Eu vou falar, então, sobre as redes sociais, implicações do marketing digital para a amamentação e alimentação complementar saudável. Inicialmente, eu gostaria de fazer duas declarações. Eu declaro que não tenho conflito de interesse, declaro que todas as imagens e textos reproduzidos nesta apresentação são utilizados com finalidade didática. Então, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é de onde eu estou falando aqui hoje, é uma coalizão que reúne organizações que tem como objetivo desenvolver e fortalecer ações que visam contribuir para a realização do direito humano à alimentação adequada. A aliança, ela tem 10 eixos de atuação. Eu estou neste eixo, né, que é promover a amamentação e alimentação complementar saudável. No site da aliança, vocês encontram vídeos que explicam cada eixo de atuação. No primeiro momento, eu vou dar um contexto geral no qual nós vivemos, né? Então, o Vigitel é a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. O Vigitel, ele ocorre desde 2006 e ele é realizado anualmente nas capitais dos estados brasileiros com a população adulta. Aqui são dados de 2023. Em 2023, 77,5% das pessoas responderam que utilizam computador, tablet ou celular para participar de redes sociais do tipo Facebook, para ver filmes ou para se distrair com jogos. Desses 77,5%, 54,2% responderam que assistem, que utilizam computador, tablet ou celular 2 ou 3 mais horas por dia. Outra questão de contexto que eu também gostaria de apresentar é o investimento publicitário digital. Em 2023, esse investimento foi de 35 bilhões de reais. Isso aqui segundo dados do Kantar Ibope Media. Se nós observarmos, desde 2020, ocorre um aumento constante, né? Ocorre um aumento do valor do investimento publicitário digital. Se a gente olhar de 2020 a 2021, que foi o período da pandemia, esse aumento foi de 27%, ano a ano ele continua a aumentar, aqui numa escala bem menor do que no período de 2020 a 2021. Nessa mesma pesquisa, a Kantar Ibope perguntou para os diretores de marketing quais os pontos de atenção para o ano de 2024. Esses aqui foram os 3 pontos com maior frequência. O primeiro é unificação de dados e métricas das jornadas de consumo cross-mídia, para a otimização das estratégias dos investimentos em mídia e comunicação. O que é esse cross-mídia? É acompanhar o indivíduo, a pessoa, através das diferentes mídias digitais, né? Então, ter esse percurso que a pessoa está fazendo nas redes. O segundo é o impacto do desenvolvimento econômico nos negócios. E o terceiro é a transformação digital em si, né? Principalmente com a utilização de inteligência artificial. Agora eu vou falar especificamente do tema, né? Que é o marketing digital dos substitutos do leite humano. Aqui eu tenho o QR Code para vocês entrarem, baixarem esse artigo, que é o que eu vou falar bastante nesse momento. Esse artigo, ele é o resultado de uma solicitação da Assembleia Mundial de Saúde de 2020 ao diretor-geral da OMS. Eles pediram um relatório, né, sobre o impacto, sobre o escopo e o impacto das estratégias de marketing digital dos substitutos do leite humano. Essa pesquisa
ela resultou nesse artigo. Se vocês observarem, tanto Lawrence quanto a Nina, eles são da OMS. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, quais são os canais de mídia digital? O que a gente está falando quando a gente está falando de mídia digital? A gente está falando das mídias sociais, que aí lá no começo da minha apresentação eu chamei de redes sociais, que é como a gente escuta mais. A gente tem Facebook, Instagram, TikTok, o X, que é o antigo Twitter, WhatsApp, YouTube. Aqui um exemplo de site de fabricante. Então, o que tem nesse site de fabricante? Tem conteúdos educacionais para mães e pais. É que a gente encontra conteúdo e aí, conteúdo educacional bem entre aspas mesmo, né? Então, tem conteúdo de crescimento e desenvolvimento infantil, nutrição infantil. E é interessante que quando nós fazemos buscas na internet sobre nutrição, crescimento e desenvolvimento infantil, usando os buscadores tradicionais, assim, Google, por exemplo, esse tipo de site de fabricante, ele sempre está na primeira página, nos buscadores que nós costumamos utilizar. Aqui é um site de varejo, né, de uma farmácia, que apresenta como destaque do dia uma fórmula de segmento. Outro tipo de mídia digital que tem sido muito utilizado são os aplicativos de celulares sobre maternidade. Tem muitos aplicativos diferentes. Esse aqui, que é o exemplo, a mãe, ela coloca informações de sono da criança, padrão de amamentação, padrão de crescimento, todas essas informações da criança, sobre a criança. Os dados nesses aplicativos, eles dependem. Tem alguns aplicativos que os dados são compartilhados, né? Eles chamam compartilhados, só que os dados são vendidos para terceiros, outros não. Então, acaba que fica muito do consumidor observar como é esse padrão de compartilhamento dos dados, tá? E muitos desses dados são utilizados para treinamento de IA, né, de inteligência artificial. Continuando, eu comentei, né, lá no outro slide que o YouTube também é uma mídia social. O YouTube, ele vem como uma mídia de transmissão digital e, recentemente, eles têm tentado entrar e também ser uma plataforma com essa intencionalidade de rede social. Aí a gente tem o Spotify, Castbox, Deezer, os canais diretos, e-mails e WhatsApp, e os buscadores, como o Google, o Bing. E também temos os mais tradicionais aqui, displays de publicidade em sites diversos, serviços digitais de streaming, blogs sobre maternidade, portais de notícias, portais sobre saúde e nutrição. E agora a gente sabe quais são as mídias digitais, agora a gente vai falar sobre as estratégias. A gente tem dois conjuntos de estratégias. As tradicionais e as adicionais, aquelas que funcionam bem nas mídias digitais. As tradicionais também estão nas mídias digitais. Amostras grátis, brindes, concursos, cupons, descontos, material educacional, propaganda com alegações de saúde e nutrição. E quais são os adicionais? Cashback, coleta de dados. E quando a gente fala em coleta de dados, a gente tem que pensar que em todas as mídias digitais, os nossos dados podem ser coletados, né? Não é apenas nos aplicativos, nas redes sociais, nas redes sociais, nos sites. Então, por exemplo, até o nosso padrão de utilização da mídia digital, ele é acompanhado, não só apenas dos nossos dados. Contato direto com mães e pais. E esse contato pode ser na própria publicação. Então, a empresa tem uma página no Instagram e ela publica um conteúdo. Nessas publicações, as famílias interagem com a empresa.
Outro também, como eu falei do WhatsApp, do Facebook. Aqui são formados grupos e os mediadores, os administradores desses grupos costumam ser mães e pais contratados, né? Então, esse contato direto assume essa forma, né? Entrega grátis, imagens e textos idealizando o substituto do leite humano, e aqui, inclusive, com crianças menores de 6 meses. Parcerias com influenciadores e influenciadoras digitais e publicidade direta e personalizada. E aí, a partir dessa coleta de dados, do padrão de consumo e da interação do indivíduo nas mídias digitais, e com as mídias digitais, a empresa ela consegue personalizar a publicidade, né? Então, essa publicidade personalizada, ela pode aparecer na mídia social, ela pode ser enviada por e-mail, ou ela pode ser enviada por WhatsApp ou qualquer outra mídia. E aqui, mais interessante disso é que a indústria ela conseguiu uma maneira de vender mais, tendo um gasto menor de publicidade, quando ela personaliza a propaganda. Então, essa aqui é uma análise de impacto pelas empresas. Essa análise de impacto, ela está nesse mesmo artigo, na tabela 2, que eu fiz. Lá são apresentados vários relatos, né, vários estudos de caso pela própria empresa. Eu selecionei apenas alguns, né, o que eu achei que fazia mais sentido eu apresentar aqui hoje. Então, aqui a gente tem o nome da empresa, então eu selecionei diferentes empresas, e os locais de atuação dessas empresas. E aí as mídias digitais, Facebook, o YouTube, WhatsApp, Spotify, Instagram, são essas mídias digitais. E quais são as estratégias? Contato direto com as mães, coleta de dados, cupom, descontos, amostra grátis e brindes, conteúdo educacional, inserções entre as músicas, parcerias com os influenciadores. Então, essas estratégias que eu comentei no slide anterior sendo utilizadas nessas diferentes mídias. E quais foram os principais resultados, né? Isso impulsionou as vendas no site, atinge um grande número de pessoas, aqui, essa daqui atingiu mais de 1 milhão de pessoas, atingiu mais de 5 milhões de visualizações, mais de 4 milhões de impressões, aqui um aumento do número de novos usuários com um custo menor, e esse último, mais de 200 mil visualizações no Instagram, fazendo parceria com influenciadores, e aquilo que eu tinha falado lá no começo, essa questão do cross-mídia. Essa parceria inicial atingindo diferentes mídias, então mais de 700 mil impressões em multiplataformas. Então, acompanhar o consumidor nas diferentes mídias e fazer com que essa publicidade ela atravesse essas diferentes mídias. E qual é o impacto disso na intenção de amamentar e no início da amamentação? Um estudo longitudinal nos Estados Unidos, um estudo um pouco antigo, de 2013, observou que a exposição a informações online sobre os substitutos do leite humano está associada à menor intenção de amamentar, menor início da amamentação. Esse estudo ele é antigo, já tem 10 anos. Então, se a gente for pensar que hoje as estratégias estão mais sofisticadas, qual seria o impacto, né? Será que provavelmente esse impacto seria maior? Porque as estratégias estão muito mais sofisticadas e o nosso acesso às mídias, à internet e às mídias digitais, ele é muito maior. E agora eu vou falar um pouco sobre a incidência da aliança nesse eixo de atuação. E eu escolhi 3 ações, né? O primeiro é um curso de capacitação profissional, o segundo é um vídeo, e o terceiro é a Tenda Comida de Criança, que é uma ação de educação alimentar e nutricional. O curso Comida de Criança, da Teoria Prática, é um curso de capacitação profissional. Essa aqui é a ementa do curso.
Ele é um curso na modalidade virtual, com atividades síncronas e assíncronas. A primeira edição foi em 2022 e a segunda edição está sendo esse ano. Esse aqui é o vídeo, né? Ele começa com essa abordagem, o que é comida de criança, né? Ele está no YouTube da Aliança, aqui é o arroba do YouTube da Aliança. Agora, sobre a tenda comida de criança, aqui vocês conseguem ver as imagens dos materiais utilizados na tenda presencial. Nesse ano, nós disponibilizamos os manuais com orientações para a realização da tenda, tanto na modalidade virtual quanto na modalidade presencial. Aqui tem o QR Code para ter acesso e um encurtador para ter acesso a esses materiais. Se vocês irem nesses links, vocês vão encontrar um questionário, só preencher o questionário, e ao final vai aparecer 2 links para baixar os 2 manuais. Essas são as mídias sociais da Aliança, no Facebook, o Instagram, o YouTube e o X, que é o antigo Twitter. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Yolanda, pela sua apresentação. Foi muito interessante ver os artigos, né, que já estão sendo produzidos sobre o tema e quais são as estratégias realmente novas, né, além das tradicionais, como é que essas novas de cashback, essas coisas realmente atingem o consumidor. Então, queria agora, passar a palavra para o Cristiano. Cristiano Boccolini. Ele é pesquisador do ICIX Fiocruz, coordenador do Observa Infância da Fiocruz, membro do Conselho Consultivo da IBFA Brasil e participou, inclusive, da elaboração do guia, que a gente vai ouvir falar, né? O guia que tenta regulamentar esse marketing digital que ainda está em processo de ser aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde. Cristiano, a palavra está com você. Olá, boa tarde, boa noite a todas, todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a IBFA e a Marinês pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer enorme começar com as declarações que não possuo conflitos de interesses relacionados ao tema. Não recebi nem recebo dinheiro da indústria ou estou associado a qualquer tipo de benefício comercial ou de brindes ou de qualquer coisa na indústria, quero distância disso. Vou começar então. Trazendo aqui. O Zoom está na frente da minha. Pronto. Eu queria saber se estão acompanhando aí. Tá ótimo. Beleza. Tá ótimo. Tá, amamentação na área digital. Então, eu vou falar um pouco sobre algoritmos de inteligência artificial, né, nas escolhas das mães, das famílias, sobre alimentação infantil. Pode parecer que tenha uma sobreposição com a fala da colega anterior, mas eu vou trazer um aspecto bem diferente aqui. Então, praticamente as plataformas digitais, né? E eu digo plataformas digitais incluindo internet, aplicativos, redes sociais, plataformas de conteúdo, de streaming, de divulgação de vídeos, textos e tudo mais, blogs, etc. Ela ampliou em muito a capacidade de disseminação de informações, né? Disseminação de marketing, de entrega de marketing para as mães, né? Aumentando a frequência e a incidência com que o consumidor, né? As famílias, as mães, os cuidadores estão expostos ao marketing digital, né? Então, isso torna a indústria de alimentos, indústria de uma forma geral, muito bem sucedida nesse quesito, né? Essa declaração foi uma declaração de um documento da OMS de marketing digital que serviu de subsídio para o artigo que a Isabela apresentou e que também eu tive o prazer de ser consultor externo da produção desse documento. E esse documento traz, eu não estou conseguindo fechar a minha
janela aqui. Ah, bom, esse documento, né, que é mais amplo do que esse artigo apresentado, mostra que o marketing digital hoje é a forma dominante do marketing, que mais de 80% de toda exposição a anúncio de substituto de leite materno está acontecendo hoje no meio digital. Uma das coisas bem interessantes, né, trabalhando com a equipe de nutrição da OMS, liderada pelo Lawrence Krummerstraum, é de que eles assumiram simplesmente o pressuposto de que não é se a indústria de alimentos, por meio do marketing digital, interfere nas escolhas alimentares. O pressuposto é outro. O pressuposto é isto acontece. A indústria interfere nas escolhas alimentares. A indústria interfere na livre decisão das mães, dos familiares sobre a melhor alimentação para os seus filhos. Interfere na amamentação. Então, o pressuposto é, já que isso acontece, o que pode ser feito para que seja interrompido esse processo? Então, o que a Isabela apresentou mostra esse cenário, né, de como as indústrias chegam nas mães, e agora, recentemente, no final do ano passado, saiu o guia que incentiva, né, os países membros a regularem esse marketing digital, né? Então, e eu vou mostrar um pouco dessas entranhas, de como que eles usam algoritmos poderosos para chegar nos momentos mais vulneráveis das mães que amamentam, das pessoas que amamentam, dos familiares, dos cuidadores, das pessoas que têm algum tipo de poder de decisão sobre alimentação infantil, como que eles conseguem chegar nessas pessoas, né? Então, essas contas associadas a marcas de substitutos de leite materno também está nesse relatório. Eles postam conteúdo cerca de 90 vezes por dia e alcançam 3 vezes mais pessoas e tem engajamento 3 vezes maior do que engajamento de, por exemplo, influenciadores que falam de forma ética do aleitamento materno, que falam sem conflitos de interesse, né? Então mostra quão bem organizados e quão poderosos são os algoritmos que eles produzem para alcançar as mães e a frequência com que isso acontece, né? E os mecanismos hoje são tão sofisticados que é praticamente impossível, eu não digo impossível, mas inviabilizem muito e dificultem muito as ações de fiscalização, mesmo nos países que têm regulamentação explícita sobre isso. Eles conseguem brechas e formas de burlar isso, né? Então, sem querer repetir o que a Isabela trouxe, mas a gente, por meio da utilização de todos os canais digitais, uma navegação simples na internet, ou uso de algum aplicativo, quando você passa seu cartão de crédito, faz compra no supermercado, quando você faz o telemarketing ou qualquer coisa, nós deixamos pegadas digitais. E essas pegadas são dados não estruturados que estão disponíveis aí para muitas dessas indústrias e tem grupos especializados de empresas especializadas, são chamados de data brokers ou negociadores de dados, que conseguem extrair esses dados, transformar e organizá-los minimamente para vender para a indústria de formas infantis, para a realização do marketing. E esses data brokers normalmente já têm uma lista completa com nome, endereço, telefone, data de nascimento do bebê, comportamento de compras, comportamento nas redes sociais, os interesses das mães, me interesso em viagem, eu me interesso em ciência, me interesso em jardinagem, enfim, e além disso consegue também captar, né, quais são as preocupações das mães em relação à alimentação dos seus filhos, né? A preocupação das famílias em relação aos seus filhos. E hoje, assim, a gente já está falando de um processo que dura pelo menos uns 15 anos, onde são chamados, então, de algoritmos de inteligência artificial, que são procedimentos estatísticos e computacionais, traduzindo bem simplesmente, que, pegando esse monte de dado que é gerado de forma bagunçada, por assim dizer, não estruturada, aparentemente
dispersa, eles conseguem aprender como esses dados se comportam, para depois agrupar esses dados, ou seja, transformar um monte de clique que você faz, um monte de compras, consultas, uso de redes sociais e etc., e aplicativos, conseguem agrupar isso daí e dizer, olha, essa pessoa tem esse interesse, trabalha dessa e dessa forma, organiza essa vida desse jeito. Conseguem organizar de uma forma tão bem feita por meio desses algoritmos de inteligência artificial que conseguem entregar para as indústrias um perfil e como acessar essas pessoas. Então, basicamente, o que essas pessoas fazem é pegar você que está assistindo aqui hoje, seus amigos, seus familiares, pessoas que estão tendo bebê agora, que estão grávidas, e simplesmente colocam um alvo digital nas costas dessas pessoas. As pessoas passam a ser um alvo dessa indústria. E elas passam a ser seguidas sistematicamente em todos os meios digitais que elas circulam, inclusive em farmácias, quando pedem CPF, em supermercados, quando pedem CPF. Ali também estão sendo colhidos dados sobre você e para customizar de uma forma muito eficiente a entrega de propaganda, de marketing, que vão, de alguma maneira, tentar influenciar as suas escolhas alimentares. Então, a gente tem algumas estratégias que essas indústrias utilizam, esses data brokers. Primeiro, a segmentação, identificar a faixa etária, localização, gênero, comportamento e alguns outros itens de interesse. A partir desse momento que identificam que essa pessoa é um potencial consumidor, eles passam por meio de estratégias múltiplas, incluindo captação de IP e uso de cookies em várias páginas que você procura, mecanismos de buscas como Google, etc. Eles passam a te seguir nesses ambientes digitais e a ver quais são o seu comportamento. Você está procurando o quê? Vitaminas? Você está procurando fralda? Você está procurando chupeta? E, a partir disso, começa a elaborar estratégia de marketing digital, que eles chamam de pontos de contato, ou touch points, onde eles procuram brechas no seu dia, no seu comportamento digital, para entregar pontualmente propagandas e marketing, quer seja marketing direto ou indireto, dark post, a gente vai falar um pouco sobre isso, para essas pessoas. A Isabela já falou bastante, eu vou trazer alguns outros elementos aqui, como o que são os mecanismos de busca, né? Search Engine Optimization, mecanismos de buscas que favorecem, por exemplo, as indústrias de formas infantis. Marketing direto, marketing não linear, que seja o marketing que apareceu no seu Instagram pode aparecer no seu Facebook, que vai aparecer depois ali na sua busca, enfim. E também tem uma coisa chamada Dark Post, que basicamente ele só vai aparecer para você pontualmente em algum momento da sua busca e depois vai ser difícil ou impossível você rastrear de volta que aquela propaganda apareceu para você ou comprovar que aquilo aconteceu durante a sua navegação, durante o seu uso dos meios digitais. Isso aqui, só para vocês terem ideia, é um exemplo de 2012, onde, bem no início da produção desses algoritmos de inteligência artificial, a Target, a Amazon e outras grandes empresas começaram a fazer isso, onde um pai processou o Target porque ele começou a receber ofertas e cupons de vitaminas para gestação, de fralda, de chupetas, de formas infantis, ele não entendeu nada. E ele foi descobrir que a filha dele fez uma compra estava grávida, fez uma compra de multivitamínicos para gestantes, e por causa disso a indústria começou, a Target começou a direcionar e empurrar para ele produtos que estariam relacionados à gestação, incluindo fórmulas infantis. E ele ganhou esse processo.
E isso ilustra que há muito tempo a gente já tem esses algoritmos poderosos sendo criados e direcionados para virar um alvo. Por coincidência, target é alvo em inglês, e a gente está falando aqui de como que nós somos alvos dessa indústria de alimentos, né? E a gente aqui tem uma ampla e vasta publicação acadêmica mostrando como monitorar mães, como monitorar gestantes, como monitorar as pessoas nos ambientes sociais para fazer entregas não só de formas infantis, mas de produtos e serviços de saúde, né? Isso aqui são só alguns exemplos que eu peguei aqui, que simplesmente, eu apaguei quem tá seguindo, porque tem gente conhecida aqui da YPFAM. Eu sou uma das pessoas que sigam essas páginas de Nestlé e tudo, porque me interessa, eu quero saber o que eles estão fazendo e quero acompanhar. Mas aqui no meu Instagram, simplesmente a quantidade de propaganda que surge enquanto eu estou rolando os feeds. E aqui, só para provocar vocês aqui, olha só, as frases de advertência que deveriam estar legíveis, eles colocam estrategicamente atrás dos tags, por exemplo, onde tem o arroba, né, a identificação da página, ou embaixo da onde fica a barrinha de compras. Ou seja, mesmo seguindo a lei, eles conseguem uma forma que teria que ter a frase do Ministério da Saúde: informa o aleitamento materno, evita infecções, etc. Eles colocam essa frase de uma forma que ela não fique legível para quem está rolando aquela página, para quem está exposto àquela propaganda. Enfim. E aí eu vou falar dos meus minutos finais aqui, eu acho que tem mais uns 5 minutinhos, né, Marina? Me corrija aí, se está acompanhando. Sobre inteligência artificial generativa. Para quem não conhece, inteligência artificial generativa são esses mecanismos novos de inteligência artificial, como o ChatGPT, Gemini, Claude e outros mecanismos que, por meio de consultas simples de como que você consegue, eles juntam informações de bilhões de fontes, organizam essas informações de uma forma estruturada para gerar conteúdos para você personalizados, tá? Ou seja, você quer saber onde eu posso acampar em Penedo. E aí ele vai buscar na internet, vai te trazer dicas e vai organizar essa textos para você, ou você quer escrever um texto sobre aleitamento materno, ele vai te ajudar a escrever um texto, enfim. Esses mecanismos de buscas, eles estão para o mundo hoje, como a internet teve na década de 90, tá? Eles são um poder altamente disruptivo e, assim, quem não está usando hoje, como a internet, a gente ainda demorou uns 10 anos para ter um acesso mais generalizado. A mesma coisa vai acontecer com as inteligências artificiais generativas. Em pouco tempo, elas vão estar dominando absolutamente tudo que todas as formas nossas de interação com o mundo social vão passar de alguma maneira pelas inteligências artificiais generativas, tá? É só para dar a dimensão, né? E aí, essas inteligências artificiais generativas, elas são treinadas por pessoas que decidem, olha, quando perguntar de alimentação infantil, fale de aleitamento materno, e também de fórmulas infantis. Eles pré-programam as respostas que você vai receber e a forma que você vai receber essas respostas. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Quem teve lá no Enan e teve a possibilidade de ver o curso que eu fiz sobre inteligências artificiais no pré-Enan, vai lembrar um pouquinho disso, né? Essas inteligências, elas são treinadas por gente. Apesar de terem esse termo inteligência artificial, elas são algoritmos estatísticos, probabilísticos, treinados por pessoas que decidem o que você vai ver, né? E aí você tem uma coisa chamada viés de treinamento. Esse viés de treinamento pode gerar favorecimento dos substitutos do leite materno, das fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiros, em detrimento da amamentação. Eu já fiz inúmeros testes com várias plataformas, todas elas falam assim, o que eu preciso fazer para amamentar? Você faz isso, mas se você não conseguir, você pode usar a fórmula infantil. Mas se você não sei o que, use não sei o que. Então, assim, a gente está diante, se a gente estava achando que o marketing digital era um problema,
as inteligências artificiais generativas são. A gente está falando de um lagarto perto de Godzilla, entendeu? Então a gente está diante de um mundo que hoje e a gente não sabe como essas ferramentas são treinadas. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu pedi aqui, por favor, faça uma imagem de alimentação saudável de bebês. Olha a imagem que o ChatGPT fez para mim. Fico até mudo aqui, porque colocam brócolis, umas panquequinhas de aveia, uns grãos, alface e a criança recebendo mamadeira. Essa é como os algoritmos estão sendo treinados. Mamadeira é saudável. Veja só, para não dizer que é uma coisa só do ChatGPT, outro gerador de inteligência artificial, Night Café. Mesmo prompt, a mesma comando, tá? Olha o que aparece aí, peras e a criança nadando no mar de mamadeira, parece que tem uma mãozinha de um alienígena puxando a criança para baixo ali. Meio sinistro, né? Olha esse aqui do Adobe, do Firefly, que é outro mecanismo que gera imagens e que gera desse grupo chamado inteligência artificial generativa. Cria uma imagem de alimentação saudável de bebês. Aparecem bebês lindos, parece que diminuíram bastante o viés de raça, viés de gênero também, coisas que estão melhorando, mas olha o viés da alimentação infantil aí, da mamadeira presente como uma imagem, um ícone da alimentação infantil saudável, né? Então a gente está aí diante, a gente mal está conseguindo se estruturar das redes digitais, está surgindo um outro gigante aí para aborrecer a gente. Enfim, agradeço a todos pela escuta, estou à disposição para dúvidas e sugestões mais adiante. Um grande abraço. Obrigado, Marinês. Um abraço. Eu que agradeço, né, ao Cristiano. Eu que acabei de ter uma netinha, né, que está fazendo uma semana, fico um pouco assustada com esse mundo que vai receber minha netinha. Mas a gente tem que acreditar no nosso poder, né, o poder dos consumidores, e a gente tem que conhecer tudo isso que está acontecendo, justamente para a gente poder criar estratégias para poder realmente influenciar nesse mundo, né? Porque senão a gente vai ser tragado por ele. Então, realmente, essa conversa de hoje é muito importante. Vou convidar, então, agora a Laís Amaral, do IDEC. Laís é nutricionista pela PUC de Campinas, mestre e doutora em Ciências pela Unifesp, é coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Estudo de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, e também é conselheira da Conceia. Laís, está com você a palavra. Oi, gente. Obrigada, Marinês. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano. Eu vou compartilhar minha tela, se vocês puderem só confirmar que vocês estão vendo ela inteira aí. Então, né? Só tirar aqui. Acho que foi. Bom, eu vou trazer tentar trazer um pouquinho de otimismo, assim, perto do que a gente viu até agora, né? A gente fica um pouco assustado, mas, como você disse, a gente tem que acreditar que a gente pode ter um papel importante aí nessas mudanças e tudo mais. Então, eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem feito pela sociedade civil e até de próximos passos para ideias e para a gente pensar junto do que a gente pode fazer como sociedade civil para avançar com a regulação do marketing digital dos produtos que competem com a amamentação. Bom, primeira coisa, também não tenho nenhum conflito de interesses a declarar. Deixa eu ver se... Pronto. Bom, eu não vou me deter muito, né, a falar sobre detalhes do código, detalhes da NBCal, mas eu achei que era importante trazer um pouquinho de contexto, né? Acho que a gente teve bastante informação prévia aí já, da Paula, da Yolanda e do Cristiano, e queria comentar um pouco, né, do que a gente tem hoje no Brasil, né, a base dele, a base das nossas normas no Código Internacional. Então, hoje a gente tem um conjunto de normas, que eu vou mostrar mais adiante, que são baseadas no Código Internacional, e é importante destacar que o Brasil, nesse relatório que sai pelo Unicef, OMS e IBFAM, saiu o desse ano, e a gente teve, mais uma vez, uma nota
alta, né, de 100 a gente pontuou 83, então quer dizer que o Brasil é substancialmente alinhado com o código, né, as nossas regulamentações são substancialmente alinhadas ao código. Isso é bem importante, né, a gente não está no 100% ainda, mas a gente é um dos países que tem nota mais alta, então, apesar de todo esse contexto, de todo esse cenário, a gente tem uma regulamentação importante já no Brasil. Então, como eu disse, né, a gente tem a NBCAL, que ela é composta aí por portaria, resolução, lei, finalmente o decreto em 2018, e a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, ela tem como objetivo assegurar, proteger e promover o uso apropriado desses produtos, de forma que não haja interferência na prática do aleitamento, fase crucial no crescimento e desenvolvimento infantis. Bom, com base nisso, o que a gente tem feito, então, desde a sociedade civil, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho das iniciativas que a gente tem e para a gente pensar junto também o que a gente pode continuar fazendo ou inovar para a gente poder proteger o aleitamento materno. Junto com a IBFA, a gente tem uma parceria histórica aí, então por isso que eu fico tão feliz também de estar aqui representando o IDEC. A gente tem uma parceria que a gente apoia, né, a IBFA no monitoramento da NBCAL, que é feito anualmente por elas, que é um esforço gigantesco, né? Então, é feito esse monitoramento da aplicação da norma em diferentes estabelecimentos, em diferentes mídias, inclusive. Então, a norma, né, não é simples, ela tem diversos aspectos e todos esses são avaliados. E pelo IDEC a gente apoia tanto na notificação desses resultados para as empresas infratoras, né, encaminha também essas infrações para as autoridades competentes, Anvisa, Visas, Ministério Público, etc., e a gente também apoia na divulgação desses resultados. Então, esse é um especial que a gente tem no site do IDEC, e lá vocês encontram os resultados, um pouco mais de detalhes sobre a NBCAL. Então, a gente está sempre atualizando os dados de acordo com os relatórios que a gente recebe da IBFAM anualmente. A gente também tem, acho que a Marinês começou falando sobre o Agosto Dourado, né? Então, a gente está fazendo esse webinar agora não é por acaso, né? A gente está num mês importante, numa semana importante de defesa, de apoio, de proteção ao aleitamento, e a gente sempre tem também né, os posts nas redes sociais, então a gente aproveita desse momento para colocar a pauta de fato aí na imprensa e nas redes sociais. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez esses 2 primeiros posts aqui do lado esquerdo, a gente fez o tema do Agosto Dourado do ano passado tinha a ver com a mãe, né, a mãe ou a pessoa que amamenta que também trabalha, né, então tinha a ver com isso. A gente fez uma série de posts comemorativos também, em parceria com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e a IBFAM. E para esse ano a gente começou, o primeiro post é esse daqui, né, da direita, que é o tema de apoie a amamentação em todas as situações. A Maria Inês já comentou um pouquinho mais sobre isso, então a gente vai ter uma série de posts até o final do mês. Se vocês acompanharem as redes sociais, aí vocês vão vendo o que mais que tem. Então a gente já lançou um deles. Uma coisa também que a gente tem falado bastante no ENAM, a gente conseguiu também veicular isso bem, e é algo que não acabou ainda, né, ela ainda está em processo, foi uma ação civil pública que a gente entrou pelo IDEC contra a Nestlé, a Danone e a Mead Johnson. Então, são 3 das enormes empresas de produtos que competem com a amamentação mundiais, né? E a gente tem uma situação bastante interessante de observar aqui, que é a similaridade das latas entre compostos lácteos, que são os da direita, e as fórmulas infantis, que são as 2 latas da esquerda. Então, a gente tem isso sendo reproduzido nas 3 marcas, né? Então, a gente vê que, por exemplo, vou trazer mais para frente, eu vou trazer mais para frente os exemplos que é mais fácil. O que isso quer dizer? Quando a gente olha essas latas e a gente se confunde, né? A gente se engana, qual que é qual que eu vou comprar, o que é composto, o que é fórmula. Isso é uma prática que é feita não à toa pela indústria, né? É uma prática que chama promoção cruzada. Isso é uma estratégia de marketing em que as atividades promocionais de um produto são utilizadas para promover outro junto, né, em conjunto. Isso pode incluir a embalagem, a marca e a rotulagem de um produto para torná-lo muito parecido com outro.
E qual que é a questão quando a gente fala de composto de fórmula, né? A gente tem, para a fórmula, a gente tem proibições, a gente tem restrições importantes de promoção comercial, coisa que o composto lácteo não tem, né? Então, quando eu faço publicidade do composto lácteo com uma lata, uma embalagem muito parecida com a da fórmula infantil, eu faço por tabela a publicidade também da fórmula infantil, né? Então, aqui eu trouxe nas duas latas juntas para vocês verem como o composto lácteo e a fórmula infantil são facilmente confundidos, né? Então, a gente tem os desenhos, a gente tem a mesma tampa, a gente tem a mesma cor, a gente tem o prefixo Nesto, tanto do composto quanto da fórmula, o mesmo tamanho de embalagem, a mesma tipografia, né, o tipo de letra que é usado na marca, a gente tem os mesmos símbolos. Então, isso tudo faz com que a gente classifique esse tipo de estratégia como promoção cruzada. E isso acontece tanto nos pontos de venda, então aqui vocês veem como é tudo misturado, eles são colocados nas mesmas prateleiras, tudo junto, mas isso também acontece no e-commerce, né? A gente também que se confunde pelo e-commerce, a gente também tem a promoção cruzada por meio do e-commerce, já que a gente está falando de publicidade digital aqui, né? E aí a gente vê várias interações nas redes sociais falando, né, as mães, os cuidadores, os pais, relatando a confusão, que acabou comprando errado, e isso causou algum tipo de desconforto no bebê e tudo mais, né? Achou que era fórmula, comprou composto e por aí vai. Então, essa também é uma das ações que a gente tem em relação à NBK, em relação à amamentação e alimentação complementar, que está acontecendo, né? É um processo que provavelmente vai ser longo, né? Já começamos há alguns anos, mas ainda está no processo. E aí, trazendo um pouco mais especificamente do marketing digital, que é o nosso tema e que é o que foi tratado pelos palestrantes anteriores, né? Qual que é a questão? Para além de tudo que foi demonstrado, todas as estratégias muito difíceis de serem, às vezes, identificadas, é uma diversidade muito grande, a gente não está preparado para elas muitas vezes, né? Surgem muito rapidamente. A gente não tem normas específicas de regulação para esse tipo de marketing, né? A gente tem a NBK, o código traz, né, diversas questões importantes, mas a gente não tem algo específico para o marketing digital, que é muito novo, né? E a gente ainda está, aí como o Cristiano disse, a gente está ainda tentando lidar com o marketing digital quando vem a inteligência artificial já. E isso requer uma necessidade de reforço do cumprimento e da regulação, né, desse tipo de marketing, desse tipo de estratégia. Aqui eu trouxe um caso pontual, dentre muitos outros que existem, foi um caso que foi bastante comentado, deu bastante ibope aí nas redes sociais, que foi o caso da publicidade do Mucilon, que a Gabriela Prioli, que é uma influenciadora, fez, né? Então a gente teve um evento com profissionais de saúde falando e tudo mais, acho que aqui embaixo acho que é alguém preparando o Mucilon, alguma receita com o Mucilon, e aí a gente viu muitos comentários negativos a esse post dela. Né? Ela é mãe de criança pequena também, e as pessoas comentando que absurdo era fazer uma publicidade de um produto que sabidamente faz mal à saúde, não é recomendado para os bebês, e que as pessoas duvidavam que ela dava aquilo para a filha dela, por exemplo, né? Então foi um caso que foi bastante comentado, dentre um mar de casos que a gente vê o tempo inteiro nas redes sociais, né? E aqui eu trouxe um pouquinho do que tem acontecido em torno do marketing digital, né? Que o Cristiano comentou anteriormente. Então, naquele relatório que saiu esse ano, né, que traz a classificação dos países, né, dos pontos que eles fizeram em relação ao Código Internacional, de acordo com as suas regulamentações nacionais, eles trazem isso nesse relatório sobre assistência técnica e um guia, né, as recomendações para a implementação do código. Então, eles colocam que ferramentas, como essa ferramenta ao lado, esse guia de marketing digital para produtos que competem com o leite materno, foram publicadas para apoiar o desenvolvimento de legislações nacionais robustas. Então, eles colocam esse guia aqui, que é o guia de medidas regulatórias enfocada na restrição do marketing digital de substitutos do leite materno. Então, isso foi um passo importante, né? A gente participou, junto com a IBFAM também, de uma consulta pública que foi aberta para falar sobre marketing digital,
e para auxiliar a OMS, né, a desenvolver esse produto. E aí começa, eu acho que uma saga aí que vai na próxima fala, vocês vão ter mais detalhes, mas eu queria trazer um pouco para vocês, para a gente contextualizar melhor onde a gente está, né? Então, houve um movimento grande, especialmente da IBFAM Brasil esse ano, de uma proposta de resolução na Assembleia Mundial da Saúde desse ano, e um advocacy, né, uma incidência com os outros países participantes, para que essa resolução fosse votada e aprovada em relação ao marketing digital de produtos que competem com a amamentação. O que aconteceu, né, dentre idas e vindas, diversas questões que aconteceram, o Brasil acabou não apresentando a proposta esse ano, né, por conta de não ter tido tempo hábil, de fazer a incidência, enfim, de não ter apoio dos países ainda, mas houve um comprometimento a apresentar essa proposta de resolução na próxima Assembleia Mundial de Saúde, que é em maio de 2025. E isso é uma data importantíssima para a gente, da sociedade civil, da academia que trabalha com esse tema, né? Por quê? Porque a gente já tem a recomendação, né, da OMS, dentro desse mesmo documento, né, que traz as notas lá dos países, como eu comentei antes, de que os países devem garantir medidas legais, sistemas de monitoramento e processos de reforço, né, que cubram tudo, para essas táticas de marketing emergentes, que vão além das estratégias de mídias tradicionais, né, e que elas só puderam surgir depois das tecnologias digitais aí terem surgido, né, então mostra como é algo novo, mas como é algo que a OMS já está de olho e sabe que é necessário o desenvolvimento de medidas legais e sistemas de monitoramento e etc. Então, com base nisso, com base em todo o contexto que foi apresentado anteriormente a mim e um pouco do que eu trouxe aqui, a gente está engajado aí nesse processo, né, olhando para a Assembleia Mundial de Saúde, por exemplo, como um momento interessante da gente agir, né? Então, alguns próximos passos que eu trouxe aqui de exemplos, mas que a gente, acho que agora no debate a gente consegue discutir melhor possibilidades e oportunidades, né? Então, uma coisa importantíssima é a gente apoiar o governo para que o governo brasileiro, de fato, apresente essa proposta de resolução na próxima Assembleia, e a gente também ajudar na incidência com os governos dos outros países. Não adianta só o Brasil apresentar uma proposta, essa proposta precisa ser aprovada. Agora eu não tenho certeza do número de países, mas eu acho que são 2/3, não me lembro. Depois a Marinês me corrige, mas é um número grande de países que precisa votar a favor dessa proposta. Então, a gente tem 2 trabalhos aí de apoio importantes a serem feitos. Para além disso, né, continuar o monitoramento e as denúncias das infrações da NBCAL relacionadas também ao marketing digital. Então, a gente tem o monitoramento da IBFAM, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão pode virar para uma Visa da vida, um Procon, qualquer coisa assim, e mandar uma denúncia, né? Isso não precisa ser dentro da sociedade civil especificamente, né? Obviamente que a gente tem mais organização, mas isso pode acontecer por meio de qualquer indivíduo. Também incidir para a adequada fiscalização das infrações e a sanção das empresas, para que essas empresas de fato sejam punidas quando elas não cumprem a lei, né? Então, para que a gente possa ter a fiscalização por meio, especialmente das Visas e da vigilância sanitária, da Anvisa, né? Então, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e também pressionar, educar, eu coloquei aqui, né? Empresas, porque as empresas grandes, obviamente, que elas conhecem muito a NBCAL e elas sabem quando elas estão infringindo, mas muitas vezes a gente vê farmácias menores, de bairro, com desconhecimento, né? Às vezes, então, a gente também tem o papel de educar essa farmácia, esse proprietário de alguma loja pequena e tal. Então, pressionar e educar empresas e influenciadores e influenciadoras sobre o cumprimento da NBCAL. Também tem essa questão com os influenciadores e influenciadoras, né? Então, a gente também tem esse papel de, muitas vezes, chamar, né? Falar, tipo, mas você sabe que você está infringindo uma regra, fazendo essa publicidade? Enfim, a gente tentar, das formas que a gente, com as armas que a gente tiver, né? Avançar com essa regulação, né? E aqui eu deixo um convite para vocês, como eu disse, né? As denúncias são importantes, é importante que a gente identifique essas infrações e elas sejam
tenha consequência para elas, né? E aqui a gente tem o Observatório de Publicidade de Alimentos, que é o OPA, que é uma iniciativa do IDEC, mas a IBFAM faz parte, a ACT também, enfim, a gente tem apoio de diversos parceiros da sociedade civil e da academia, e aqui a gente recebe essas denúncias, né, online mesmo, a gente tem um questionário simples para ser preenchido, então qualquer pessoa pode entrar no site, fazer a denúncia, a gente recebe, seleciona as denúncias mais estratégicas, e faz essas denúncias para os órgãos competentes. Então, a gente tem aí um histórico de algumas denúncias já feitas. Então, queria agradecer o tempo e a possibilidade de eu falar sobre isso, mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito e me coloco à disposição para a gente discutir um pouco mais do que a gente pode fazer para avançar nesse tema. Obrigada. Agradeço a Laís, muito legal, né, colocar as iniciativas das ações da sociedade civil, buscando coibir, né, todas essas ações de marketing digital e outras ações também. E agora, queria passar a palavra para a Kátia Brant. A Kátia Brant vai estar representando a IBFA Brasil nesse webinário, mas ela não vai poder estar presente, porque ela precisou ser submetida a uma cirurgia ontem. Mas ela gravou um vídeo. Kátia é pediatra, né, professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, membro do grupo de trabalho da FASP, não sei se é assim que fala, mas é um grupo ligado ao OMS, que luta contra o patrocínio de indústria de fórmulas lácteas, associações profissionais de saúde, e ela também é membro da IBFA Brasil. Então, vou pedir ao Moisés que, por favor, passe o vídeo que a Kátia gravou para a gente. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre um guia que foi desenvolvido e publicado pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2023. Então, eu vou aqui começar compartilhando a tela com vocês. E eu, na verdade, vou trazer, como eu já falei, alguns pontos sobre medidas, estratégias que podem e que precisam ser implementadas para tentar restringir esse boom, esse bombardeio que a gente está vivendo do marketing digital, de produtos que competem com a amamentação. Vou trazer principalmente a questão das fórmulas lácteas comerciais. Vou trazer algumas considerações sobre alguns aspectos que já foram levantados no mundo e também algumas considerações sobre o que já é identificado aqui no Brasil. Aqui nós temos o guia, né? E eu queria falar um pouco sobre como esse guia ele foi desenvolvido. Ele parte de algumas fundamentações. A principal fundamentação é o fato de que esses marketing digitais de produtos, de uma maneira geral, mas quando se trata de um produto que compete diretamente com algo que é tão importante para a saúde da humanidade no mundo todo, que é a garantia do aleitamento materno apropriado, isso se torna algo extremamente preocupante e perigoso. Como se sabe, o marketing, ele amplia o marketing digital, a via digital, ele atinge, ele tem um alcance e um poder, indiscutivelmente, aumenta a venda de fórmulas lácteas comerciais. Consequentemente, todas as estratégias que aumentam as vendas das fórmulas lácteas comerciais comprometem as práticas de aleitamento materno, que é isso aqui que a gente está querendo proteger. E esse guia traz algumas recomendações direcionadas aos chamados Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, que são os países do mundo, a imensa maioria dos países do mundo, ajudando, né, dando apoio, dando subsídios para que esses países eles possam desenvolver medidas regulatórias regionais para agir na restrição desse marketing. Esse guia, né, ele utilizou como metodologia, primeiro, a construção de um grupo técnico formado
por vários especialistas em diversas áreas essenciais para que um documento como esse, que visa o controle desta estratégia, né, a estratégia do marketing digital, possa ser elaborado, porque isso requer múltiplos especialistas, uma vez que ela envolve tantas vias, tantas formas de promover essa propaganda. Esse guia também, ele se embasa principalmente num relatório que havia sido publicado no ano anterior pela Organização Mundial de Saúde, que é esse relatório que está aí apresentado, que trata, né, sobre o escopo e o impacto das estratégias de marketing digital das fórmulas lácteas em todo o mundo. É um documento muito impressionante que eu realmente recomendo que todos leiam. Esse guia, ele traz essas recomendações que é direcionada aos chamados Estados-membros da Organização Mundial de Saúde. São a maioria dos países aí do mundo. Então, é um guia, é um relatório que é direcionado ao mundo. E ele vai tratar, a gente vai ver, ele vai trazer em suas recomendações, em suas normativas, aspectos que trazem como fonte de embasamento para essa regulamentação o código, esse que a gente chama o código, né, que é o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, que foi elaborado em 1981. E sofreu aí vários ajustes, né, ao longo dos anos seguintes, mas ele é o documento principal. E essas regulamentações, então, elas vão trazer aí, na sua escrita, a fala do produtos que estão contidos dentro do escopo do código, que são todos os produtos que competem com a amamentação. Vai trazer também o termo medidas regulatórias. Então, as medidas regulatórias, elas se referem às medidas legais ou orientações que cada país adota para poder fazer cumprir o código. Não são todos os países que seguem o código, não são todos os países em que este código ele foi transformado em lei, mas no Brasil ele foi transformado numa lei, a Lei 11.265, que é uma lei de 2006 e que sofreu também outros ajustes, né? Teve outras regulamentações para adequar às necessidades conforme fossem surgindo. Então, eu não vou poder tratar, né, e não vou sair aqui nomeando cada uma dessas recomendações. Vou trazer aqui algumas recomendações que eu considero principais. O que, em resumo, eu vou destacar aqui, vai ser destacado nesse guia. E como eu disse, bebe daquele relatório que o aumento das estratégias de marketing digital é preocupante, alarmante em todos os países do mundo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do que vem acontecido no Brasil e que é necessário rapidamente adequar as estratégias de monitoramento para poder identificar esse marketing, além de ilegal, injusto, com as pessoas que desejam amamentar, e a necessidade de adequar as medidas regulatórias, que em nosso caso seria adequar a NBCAL, para que ela possa contemplar especificamente, de forma direcionada e clara, as restrições a essas práticas de marketing. A primeira recomendação, ela traz a necessidade de que os Estados-membros, né, os países, através de suas medidas reguladoras, precisam assegurar que a proibição a essa promoção através das estratégias digitais, elas possam ocorrer de forma efetiva, que existam medidas que garantam a proibição
dessas promoções no marketing digital. Particularmente aqui no item 1.1.1, a gente tem que as medidas regulatórias, elas precisam proibir a disseminação de qualquer conteúdo promocional utilizando diversas tecnologias digitais, incluindo as publicidades nas plataformas de mídia social. Essas aí que a gente, né, vê o grande impacto que ela tem na vida cotidiana de todas as pessoas. Então, aqui eu trago para vocês um pouco esse documento, que é o documento resultante do monitoramento realizado pela IFAM, nesse aspecto particular do marketing, que trata especificamente das estratégias de marketing digital, né, segundo o monitoramento feito no ano de 2023, e discrimina aí os principais atores envolvidos nesse marketing digital. Então, a gente vai ver que a maioria, o maior percentual foi realizado pelas empresas, mas a gente vê o envolvimento, infelizmente, aí dos profissionais de saúde, né, que é uma tristeza, e aí também o envolvimento dos chamados influenciadores. Então, aqui, né, a promoção aí, por exemplo, de chupetas que são contempladas dentro do código, porque competem com a amamentação, numa plataforma de venda, numa plataforma de busca de produtos para venda. A gente vê aqui uma estratégia que pode ser utilizada, que é a questão dos posts fantasmas, que é o indivíduo, ele está navegando num site, aí num site até de jornalismo, e subitamente surge um pop-up, enfim, que traz aí uma propaganda inclusive de fórmula infantil. Aqui a gente tem um exemplo de uma propaganda, de uma promoção realizada por uma influenciadora digital, aqui no caso, nos Estados Unidos. A gente vê aqui que, nesse caso, existe uma notificação de que esse post ele é pago. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda essa obrigatoriedade, trazendo a fala, supostamente, que muitas vezes é uma fala encomendada pela indústria, da influenciadora. Eu fiquei aliviada quando encontrei tal produto, essa fórmula é de tal marca, e comparando a fórmula, o produto, ao leite materno, que é algo absolutamente proibido. Aqui a gente tem um exemplo aí apresentado no documento da IFA. A gente tem aqui algumas influenciadoras brasileiras, fazendo algo muito semelhante, trazendo falas que incentivam o uso de determinados produtos que são proibidos pela lei. Aqui um outro tópico, um outro subtópico do guia, uma outra recomendação. Deve ser proibido a criação ou participação de empresas, né, de promoção de produtos em grupos online, sociais ou de apoio, tanto a promoção de produtos como a divulgação da própria marca. Das grandes estratégias aí, né, da empresa Nestlé, que ela utiliza em vários países do mundo, é essa plataforma, esse grupo social, que é o chamado Nestlé Baby and Me. Então, aqui a gente tem esse grupo na África do Sul, né? E logo a seguir eu apresento a vocês esse grupo de apoio que agora ganha as redes, está ao alcance de todos, aparece em vários momentos em que as famílias estão fazendo buscas em sites de busca. Ele surge como uma opção de informação para os pais. Isso aqui é um site aberto a todas as pessoas. E a gente vê, além dessa proposta de fornecer um apoio para situações rotineiras, vamos dizer assim, das crianças, a gente vê ali embaixo nutrição, desenvolvimento, enfim, fato que aspecto que é proibido. As empresas produtoras de fórmulas lácteas não podem realizar esse tipo de atividade. Pior ainda, a gente vê que dentro desse site existe um ícone em que você é direcionado a uma loja de venda de produtos, que aí é chamada lojinha Baby and Me, onde é disposto produtos aí, uma fórmula infantil. Então,
uma mídia que apresenta, posiciona um produto que pode ser comprado, ele é discriminado já aí em um outro item como devendo ser proibido. Outro grupo de apoio, que também é uma estratégia dessa mesma empresa em vários países do mundo, são os grupos de apoio direcionados aos profissionais de saúde. Então, aqui no Brasil, a gente tem um grupo direcionado especificamente aos pediatras, que a gente tem aí a Pediatria Nestlé, e a gente tem um grupo direcionado a todos os profissionais de saúde, né, aí o Nestlé Nutrition Institute. Em todas as duas esses sites, a gente vai encontrar acesso a diversos produtos, materiais que induzem o leitor, induzem o profissional de saúde a indicar os produtos dessas empresas. Aqui apenas alguns exemplos dentro desse site que eu falei para vocês, do Pediatria Nestlé. A gente tem documentos que induzem o profissional a pensar que a solução para determinados problemas gastrointestinais na infância é a indicação de fórmulas lácteas da empresa. A gente tem um outro documento que induz o profissional de saúde a achar que para o tratamento das alergias alimentares também está indicado, deve-se recorrer a uma fórmula láctea, e ainda mais triste e preocupante são documentos, por exemplo, que direcionam o profissional tipo esse, né, o Guia da Prematuridade, onde se propõe que para conduzir adequadamente, para nutrir adequadamente o indivíduo extremamente vulnerável, que é o prematuro, estão indicadas fórmulas ao invés do aleitamento materno. Pulando aqui um pouco já para uma parte onde esse guia define estratégias, ações que precisam ser implementadas para que essa regulamentação ela ocorra, de fato, nos diferentes países. Então, as medidas, elas devem, inclusive, definir quais as agências governamentais que devem se responsabilizar para o cumprimento de todas essas estratégias que são necessárias para essa monitorização, para a execução dessas normativas. As próprias medidas reguladoras, elas precisam estabelecer quais mecanismos precisam existir, mecanismos de colaboração entre agências, preciso definir de onde vai vir, né, e como vai ser aportado recursos para que essas estratégias possam ser implementadas, e precisa também definir a garantia de poderes para o cumprimento dessas funções. Um outro tópico que eu queria destacar é a recomendação número 10, que ela traz que todas as entidades, ao longo da cadeia de valor do marketing digital, devem cumprir essas normas de restrição do marketing digital. E quem são, né? Do que se trata essa cadeia de valor do marketing? Trata-se dos envolvidos, os atores, as instâncias, as instituições que dão valor à marca, que dão valor ao produto, transformam isso em maior venda de produtos. Então, no caso das fórmulas infantis, eu trouxe aqui um relatório que eu encontrei, que foi feito por uma empresa de consultoria da Nova Zelândia, onde ela trata justamente do que seria essa cadeia de valor em relação à fórmula infantil. A gente vê aqui já, ao final, o envolvimento, a importância dos profissionais de saúde, do sistema de saúde, da gestão em saúde, dentro desta cadeia. A gente vê aí que o principal, o número 1, em primeiro lugar, a gente tem aí só listaram médicos e enfermeiras. Eu acho que é porque esse relatório ainda foi antigo, foi de 2014, certamente que hoje já incluiria diversos outros profissionais que também estão sendo trazidos para dentro dessa cadeia, como os nutricionistas e as enfermeiras, infelizmente. Eu vou pegar esse gancho dessa recomendação para destacar uma outra recomendação, que é a recomendação 2, onde ela traz que as medidas elas precisam proibir
também a promoção através de diferentes tecnologias digitais, de produtos ou de marcas, através dos sistemas de saúde e das associações de profissionais de saúde. Então, as associações de profissionais de saúde, das diversas áreas da saúde, elas também têm que ficar atentas, elas também têm que conhecer e elas também têm que se sentir responsáveis para o cumprimento dessas medidas. Aqui eu trago alguns exemplos de conteúdos que foram divulgados através de grupos de WhatsApp, aparentemente trazendo um convite. Parece algo inocente. A gente tem aí a presença da marca, né, junto com a logomarca da sociedade. Eu trago aqui, então, as considerações finais, trago aqui alguns pontos que são destacados no próprio relatório da IBFAM em relação ao monitoramento de 2023, para que a gente possa refletir o que cada um de nós, indivíduos, instituições, grupos, associações, agências, governo, precisa fazer para combater esse marketing digital ilegal e injusto. Então, é preciso que exista monitoramento. É impossível combater se não existir monitoramento. De outra forma, é preciso que hajam medidas, a legislação precisa dar suporte para que a proibição ela possa ser eficaz. E destacar o importante trabalho do grupo da IBFAM, que precisa ser valorizado e fortalecido para que continue ocorrendo. Parabenizar cada um dos membros que se doam para que esse monitoramento ele seja realizado. Então, eu deixo meu abraço e meu desejo que tenha sido um excelente evento para todos. Então, agradeço também a Kátia Brant por ter feito esse vídeo, né, bastante completo, né, sobre a necessidade de regulamentação e as estratégias possíveis de regulamentação. Realmente, se a gente conseguisse proibir o uso de marketing digital, seria fantástico. Mas aí a gente tem que ter uma força enorme que a gente... Para ter, a gente vai precisar de realmente isso que a Kátia falou, né, o engajamento de novos membros. Então, é muito importante que a sociedade civil organizada se fortaleça nesse momento e que a gente estabeleça parcerias, né? Então, acho que essa fala final dela foi chave. Queria dizer para vocês que no debate, como a Kátia não vai poder participar, para discutir essa parte, estão presentes tanto a Marina Rea quanto a Sônia Salviano, que estiveram na Convenção Mundial da Saúde, diretamente nessa luta, né, pela regulamentação do controle do marketing digital. Começa agora, então, o debate. A gente vai ter 15 minutos de debate, é pouco tempo, mas, enfim, não sei se Paulo Célio já tem gente inscrita, mas eu acho que esse debate é muito rico, a gente não pode abrir mão dele. Oi. Oi? Pode falar. Bom, como não tinha ninguém inscrito, eu resolvi começar primeiro elogiando veementemente todos os palestrantes. Tem muita gente que não te conhece, tem gente aqui que não é da IBFA nem é da Aliança. Pode se apresentar, tá? Ok, boa noite a todos. Eu me chamo Sônia Salviano, sou pediatra, trabalho exclusivamente com amamentação, sou membro da rede IBFAM e atualmente estou como diretora administrativa da nossa rede. Eu quero agradecer a todos os palestrantes, foram brilhantes todas as apresentações, né? A Paula Jones, o Cristiano, todos os demais fizeram falas que acrescentam muito ao trabalho que a IBFAM já vem fazendo ao longo de mais de 40 anos, né? Hoje nós nos vemos diante dessa situação gravíssima do marketing digital, muito bem abordado por todos, e precisamos estar continuamente em estado de alerta para que as políticas públicas do nosso país, o mais rápido possível, possam regulamentar essa importante estratégia de marketing tão danosa aos processos da promoção, proteção e apoio à amamentação. Eu queria reafirmar, né, a luta da rede IBFAM pelo encaminhamento da resolução de controle do marketing digital
de substitutos do leite materno a ser votada na próxima Assembleia Mundial da Saúde. Este ano nós tentamos muito, fizemos um esforço quase sobre-humano, pressionamos no que pudemos o governo para que ele encaminhasse ainda para a resolução deste ano, não conseguimos, compreendemos que muitos percalços surgiram, como a tragédia do Rio Grande do Sul, que direcionaram muito, né, as ações políticas do governo para aquele estado, justamente direcionadas, e queria reafirmar nossa profunda frustração pelo não encaminhamento, né? Nós tentamos de todas as formas, os caminhos estavam relativamente abertos para esse encaminhamento, mas infelizmente houve, de fato, a falta de uma decisão política nesse sentido. Então, este ano, já começamos, né, a nossa luta por esse encaminhamento. O primeiro passo nós demos ontem, na quarta plenária do Conselho Nacional, tivemos o apoio incondicional da Comissão de Trabalho, do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. A IBFAM faz parte desta comissão e unanimemente aprovou uma proposta de encaminhamento de uma cobrança ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Relações Exteriores para que faça a inscrição desta resolução no tempo regulamentado pela OMS e possamos, com isso, né, trabalharmos juntos e acionarmos outros países para que votem favoravelmente a esta resolução. O guia, que foi brilhantemente apresentado em várias falas, né, esse guia só terá validade real se a resolução for apresentada. Enquanto essa resolução não for apresentada, este guia será apenas mais um guia. Após a apresentação, todos os países membros assumem o compromisso de implementá-lo. E é isso que está faltando. Nós precisamos falar e dizer para todos que possam nos ouvir: o marketing digital hoje é o maior causador do desmame no mundo. E nós não podemos ficar calados. Sabemos que amamentar é um direito humano fundamental e temos que lutar enquanto tivermos força. Então, vamos todos juntos batalhar, lutar, buscar o controle desse marketing e sonhar num controle efetivo num tempo mais curto do que o que a gente pensa. Então, era isso que eu queria trazer como comentário. Muito obrigada. Cristiano. Eu que agradeço, Soninha. Cristiano Marinês. Bom, mais uma vez reiterar aí a importância desse webinário hoje. A gente pôde ver aí um conjunto de problemas, de soluções que a gente tem pela frente. Eu tive a oportunidade e o prazer, né, de participar da elaboração como consultor externo dos dois documentos, tanto do scope, né, do primeiro monitoramento que foi feito a nível global sobre marketing digital, quanto do guia. Eu tive o prazer de participar como representante da América do Sul. E eu posso dizer assim com muita tranquilidade que esse guia, eu acho que é o documento mais importante desde o lançamento do Código Internacional, lá no final da década de 80. Esse guia traz aí um outro marco muito importante, e eu acho que daí vem um pouco da hesitação do Brasil ter encampado, apesar de toda a incidência que foi feita pela IPFA, pela CT, na Fiocruz, enfim, vários. Então, assim, eu acho que esse momento não é um momento de arrefecer, mas de redobrar os esforços internos, né, da gente mobilizar todos os coletivos possíveis e que estejam alinhados com essa temática, ou não, convencê-los a trazê-los para isso, para que a gente possa ter um corpo, uma pressão interna grande o suficiente para impulsionar o Brasil a se lançar nesse campo de defender esse guia e apresentá-lo na Assembleia do ano que vem, sem nenhum tipo de hesitação, né?
Então, fica essa contribuição para hoje. Obrigado. Eu que agradeço. Paula John. Eu queria também agradecer, eu aprendi muitíssimo. Eu queria trazer aqui 2 dados, não é para ficar pessimista, né? Só para a gente ter a dimensão. Eu acho perfeitamente possível, né, que consiga essa aprovação dessa resolução na próxima Assembleia, embora não vai ser eu acho que não vai acontecer uma resistência explícita, mas trazendo alguns números, né? Por isso é um pouco fazendo coro aí com o que o Cristiano também já trouxe essa questão de conectar as diversas lutas. Me deparei essa semana com um número só de marketing, promoção e design de produto. A Nestlé gastou 18,5 bilhões de dólares. Isso é 5 vezes, em 2022, isso é 5 vezes o orçamento operacional do OMS. E aí eu estou falando só da Nestlé. Se você coloca nessa conta Danone, né, todas as outras, e se você coloca nessa conta o quanto que as Big Techs ganham com isso, né, aí eu acho que realmente a gente tem, assim, parece, né, uma coisa pequena, marketing digital, né, de um substituto de leite materno, mas é que tem um universo muito mais amplo de grandes corporações que estão ganhando com essa situação, né? Então, assim, por isso que eu acho super importante, acho muito bacana conectar com outros movimentos, conectar com esses movimentos que também estão fazendo esse debate, essa discussão sobre o quão nada de impostos as multicorporações, as grandes corporações transnacionais pagam, né? De como é que a gente consegue conectar essas lutas para problematizar isso, né? E conseguir trazer isso aí para o campo da discussão de uma resolução, né? Que faz parte desse universo mais amplo. Era só para fazer coro aí com a importância de conectar vários movimentos. Legal, Paula. Marina, não é agora? Marinês, temos só até às 19, tá? Oi? Temos até às 19 horas só. Marina, agora você abre sua câmera, por favor. Oi, gente, boa noite. Então, acho bem grave a situação que foi mostrada, especialmente entre os primeiros 3 palestrantes, que foram mais negativos, vamos dizer assim, frente às possibilidades de se trabalhar essa questão de acesso à mídia digital que todos temos, né, esses números terríveis que trouxe a Yolanda, sobre mais de 80% de visualização, mais de 2 horas por dia, e 54%, aliás, e toda essa questão das corporações estarem muito, muito antenadas e muito donas do processo e trabalhando com inteligência artificial e com essa questão toda de nos identificar, bem antes da gente criar essa proposta de resolução, né? Nós estamos atrasados, né? Isso é grave, a gente está atrasado, e quando o governo brasileiro, na Assembleia Mundial de Saúde este ano, disse não dá tempo, vamos pensar mais, não houve tempo suficiente. Isso não é verdade, gente. Nós trabalhamos, o IDEC também trabalhou com a gente, da IBFAM, desde a hora que esse guia foi colocado, visualizado no portal da OMS em outubro do ano passado. Portanto, é hora da gente continuar correndo atrás, porque o Brasil trabalha devagar, não é? O Brasil, o governo brasileiro, então é hora de nós, sociedade civil, continuarmos a correr atrás para que eles apresentem essa resolução que eles prometeram. Do contrário, eles vão perder o prazo outra vez, não é? Bom, isso me preocupa bastante, por isso que eu quis falar isso agora. Acho também, contradizendo um pouco o que disse a Paula neste momento, que a gente conseguiu, nesses 40 anos de código, 43, né, de código internacional, a gente conseguiu passar resoluções que eram improváveis também. A gente aumentou o escopo do código de 0 a 12 meses para 0 a 36 meses.
foi bem difícil incluir os alimentos de segundo e terceiro ano de vida, e nós incluímos. Era uma fatia da indústria, é uma fatia da indústria de ultraprocessados, como sabemos, né? Todos os produtos formulados para o segundo ano, terceiro ano, esses aí que Laís apresentou, que tem o cross-promotion, com a mesma cara da fórmula infantil, né? Os compostos lácteos, chamados aqui no Brasil, a gente conseguiu colocar dentro de uma resolução e aprovar em 2016. A gente conseguiu aprovar outras resoluções também, por exemplo, incluindo a salvaguarda de conflitos de interesse em pesquisas financiadas pela indústria, de alimentos infantis, devem ser denunciadas, está lá como uma resolução. Agora, os países não encamparam isso ainda? Muitos não, a maioria não, tá? Então, se a gente passar o guia, o ano que vem, 25, muito possivelmente a grande maioria dos países que vão lá, votam a favor, possivelmente não vão encampar dentro das suas regras nacionais. Mas é a nossa luta, não é? É o nosso papel continuar denunciando, fazendo monitoramento, mostrando que não estão cumprindo, o que se comprometem a cumprir, votam a favor de cumprir, né? O próprio Brasil. O Brasil tem uma nota boa aí, como foi mostrada pela Laís, nessa última avaliação, mas vocês viram, quem prestou atenção viu lá, onde nós não temos nota boa. Na parte relacionada a profissionais de saúde e sistema de saúde. É a nossa pior nota. Por quê? Porque nós permitimos patrocínio. A Kátia sabe bem disso, pena que ela não está aqui hoje com a gente, mas ela participou do comitê da OMS sobre essa questão das associações profissionais, onde o Brasil é uma vergonha, a gente sabe disso. Enfim, gente, é uma luta difícil, mas nós estamos aí, né? Seguindo, firmes. E aí, Lucélia, dá para botar mais alguém ou acabou o nosso tempo? Olha, é até às 19, então a qualquer momento aí pode. Aí, né? Exatamente. Então, gente, eu vou então agradecer a todos os participantes imensamente. A relevância desse tema, acho que é inegável, né? A gente sabe o quanto que ele é desafiador e o quanto que a gente vai precisar unir muitas forças para a gente conseguir se contrapor a todo esse marketing digital que está colocando uma realidade atual, frequente, constante, a cada minuto da nossa vida, e ampliar essa discussão, né? Ainda bem que foi gravado no YouTube, que muita gente me disse que não ia poder participar hoje online, né? Mas vai poder participar no YouTube. Então, acho que a gente vai poder difundir largamente essa discussão. Então, agradeço demais aos palestrantes, agradeço demais aos debatedores, né? E parabéns a todo mundo. E vamos à luta. Continuamos na luta. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Beijão. Agosto dourado. Vamos firme na luta.